Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é ainda mais importante que estejamos juntos. Neste mês de setembro, o mundo inteiro se reúne para pensar sobre o combate ao suicídio. Em especial, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E a campanha deste ano é essa: se precisar, peça ajuda. Essa é a maior campanha anti-estigma do mundo. Porque se a morte é um tabu, o suicídio é muito mais. Mas embora seja um tabu, ainda seja um estigma, é exatamente por isso que nós precisamos falar desse assunto. E precisamos cada vez mais e cada vez mais abertamente. Porque essa pode ser a única maneira de nós diminuirmos as estatísticas altíssimas que eu vou mostrar aqui. Vai funcionar. Só? Ok. Suicídio é um problema de saúde pública mundial. Se nós pensarmos que são cerca de 700 mil mortes por ano, numa estatística de 2019. E olha as idades. De 15 a 19 anos foi a segunda principal causa de morte em 2014. Mata mais do que homicídio, mata mais do que guerra. 4 vezes e meia mais que homicídio, 2 vezes e meia mais que guerra. No Brasil, são 5,5 óbitos registrados entre 2011 e 2015 para cada 100 mil habitantes. Portanto, é muito provável, sabe, que nós não conheçamos algum caso, muitas vezes até próximo, que isso tenha acontecido. O suicídio é um ato intencional de autoaniquilamento. Mas afora o ato consumado, nós temos também a ideação e a tentativa de suicídio. Essa ideação é a fomentação, é a alimentação desse desejo de morrer. E a tentativa de suicídio são lesões autoinfligidas também com essa intenção. Em todos os casos, sejam eles efetivados ou não, o que se registrou foi uma presença de grande desesperança em todas essas pessoas. E nesse estado de desesperança, a única solução que se enxergava era a morte. Kardec perguntou isso ao Espírito de Verdade. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E o Espírito de Verdade respondeu: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei da vida. Por isso, é preciso que a gente dê um passo atrás e pense nisso aqui. Qual foi o objetivo de eu ter reencarnado? O Espírito de Verdade diz que esse objetivo era atingir a perfeição. Que alguns fazem isso num processo de expiação e outros como uma missão. Mas que independente de qualquer coisa, todos nós passaremos por vicissitudes. Todos nós sofreremos as questões próprias, inerentes à vivência da Terra. E que a encarnação tem também um outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Isso é muito forte, sabe?
se faz um sentido eu ter reencarnado. Eu tenho um trabalho aqui a fazer. E enquanto eu construo, enquanto eu contribuo para a construção dessa obra, eu também me construo. Eu também evoluo. Os dados são esses. Os coeficientes de tentativas de suicídio, estima-se, sejam de 10 a 20 vezes o número de suicídios. Muitos nem são, é difícil até estimar isso, porque nem sempre são registrados como tentativas de suicídio. 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio tentarão se matar novamente no ano seguinte. 10% delas vão conseguir levar isso a efeito nos 10 anos seguintes. As tentativas, o que se levantou sobre isso? Por que é importante falar sobre isso? Porque compreendendo esses aspectos, compreendendo tudo que permeia esse contexto, é que a gente vai chegar a uma ação mais efetiva, a políticas públicas mais efetivas para mapear essa situação, compreendendo como isso se dá, em quais são os meios mais utilizados, quais são os fatores de risco, quais são as medidas de proteção. Mas isso não é uma coisa simples. Os fatores que envolvem isso são bastante complexos. Não é um fato, não é aquilo que aconteceu. Não é porque você se separou. Isso tem muitos antecedentes. Foram várias coisas que foram acontecendo para que culminasse nesse estado de emergência. Há um predomínio enorme de mulheres nas tentativas, mas eu vou falar disso daqui a pouco. A idade é de 12 a 64 anos, um espectro altíssimo. E isso está cada dia reduzindo, está atingindo nossas crianças. Há um predomínio de solteiros, o que não garante que as pessoas que estejam em relação estável, que estejam livres disso. Mas há um predomínio de solteiros. Um predomínio também nas tentativas entre pretos, pardos e afrodescendentes. E o método mais utilizado é o que está mais fácil, que é por intoxicação, envenenamento, normalmente por medicamentos de via oral. Os homens são a maioria nas taxas de suicídio e as mulheres a maioria nas tentativas. Por que isso? Porque elas tendem a escolher métodos menos agressivos. Isso já é um sinal de alerta. As mulheres tendem a adotar esse uso de medicamento, porque elas também têm um risco maior de depressão. E os homens vão direto ao ponto, usando meios extremamente letais, como enforcamento, como armas de fogo ou como salto em alturas. Alguns autores mostram que o sexo feminino está mais ligado a recidivas, normalmente em até 2 anos. E no Brasil, a depressão, que atinge 7,6% da população, é o fator predominante nos indivíduos que tentaram suicídio. Alguns autores falam aí em 50%, mas dependendo da análise e se estendendo isso para as doenças mentais, chega-se quase a 100% de doenças mentais envolvidas nisso. Mas nós precisamos lembrar que qualquer pessoa pode ter depressão. Ninguém está livre. Por isso nós temos que nos cuidar para que esse leão não seja maior que nós, que esse leão não seja alimentado por nós.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que é de Bem-aventurados os aflitos, há uma pergunta que é quase uma provocação. E que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Nesse item 15, o Espírito diz, Allan Kardec diz, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e loucura, que ele chama de inconscientes, é incontestável que o suicídio sempre tem por causa um descontentamento, independente de qual seja o motivo. Se a pessoa está certa que apenas por um dia ela será desventurada e que melhores serão os dias e que há um futuro promissor, ela consegue alcançar a paciência. Mas quem não crê nessa eternidade, quem não crê numa vida única e eterna do Espírito, como nós espiritualistas, espíritas e espiritualistas cremos, acha muito normal, muito natural abreviar pelo suicídio as nossas misérias, como se extinguindo a vida corpórea, todas essas lamúrias fossem extintas. E se nós alcançarmos essa paciência, essa calma e essa resignação, nós podemos vencer o impulso suicida, porque ele às vezes dura minutos ou poucas horas. Portanto, o nosso papel em nós mesmos, se tivermos em algum momento nesse estado de fraqueza, nesse estado de negatividade, nós podemos recorrer a isso, a essa paciência, invocar a nossa paciência, invocar aquilo que nos tira desse estado de descontentamento e, sobretudo, ajudar quem a gente vê que está caminhando nesse sentido. Há alguns fatores de risco. E como eu disse, esses fatores, eles vão ser múltiplos, eles vão ser multideterminantes. Não se extinguem na biologia, na sociedade, na psicologia ou nas questões psiquiátricas. Talvez uma mistura disso tudo. Talvez uma soma de muitas dessas coisas. E uma das coisas que pesa bastante nisso aqui é um déficit na resolução de problemas. Quando se combina uma rigidez cognitiva, o famoso complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Sabe? Quando eu não consigo abrir a minha mente para ver outras possibilidades, para enxergar outras verdades, que é isso e é isso mesmo. Ou um pensamento dicotômico, sabe? Ou é isso ou é aquilo. E eu não vejo que há o caminho do meio. Ou quando eu tenho dificuldade de solucionar problemas de forma efetiva, eu não consigo olhar para um problema e analisá-lo. Eu não consigo ver todas as nuances daquele problema. Eu caio nesse estado de desesperança, de falta de confiança em mim e no futuro. Isso é um problema muito grande, especialmente em adolescentes, criados num sistema rígido, quando as possibilidades começam a se abrir, quando ele começa a descobrir o mundo, quando ele começa a se formar, a se entender, e você diz para ele que não pode, que ele tem que se restringir, essa limitação pode levá-lo ao caos. Sim, e há grupos de risco. Normalmente, grupos que estão muito vinculados a ambientes de violência.
Um deles são os indígenas. As taxas de suicídio entre os indígenas está se tornando enorme. E isso é uma violência estrutural. Demarcar terras para indígena não é a questão última. Esse é um pedaço, às vezes, tão pequeno da nossa função social. Nós estamos desmerecendo toda a cultura de quem nos recebeu nessa terra, de quem já estava aqui. Enquanto a gente não valorizar essa cultura, não trazer isso, não agregar, nós não acabamos com essa estatística. Os policiais são outros, envolvidos no ambiente, imersos no ambiente de tanta violência, eles acabam sucumbindo a doenças mentais. E essas doenças mentais podem levá-los a homicídios, normalmente feminicídios, seguidos de suicídio. E o meio letal está na mão, né? É fácil, o que torna isso muito urgente, muito emergente. Umas pesquisas mais recentes mostram, trazidas pela doutora Elane de Sá, que é uma psiquiatra do Hospital das Clínicas, da USP, dizem que pode haver uma predisposição individual do indivíduo para o suicídio. Só que ela pode ser ativada ou não ao longo da vida por experiências traumáticas precoces. O que é isso? Nós estamos falando de abusos de todo tipo. Abusos físicos, abusos emocionais, todo tipo de abuso. E isso vai criar nesses indivíduos um nível, uma frequência de pensamento muito baixo, que só vai corroborando ao longo da vida para que ela chegue ao suicídio. Outras questões que são muito pertinentes são essas situações de separação, divórcio, luto recente, que nós vamos voltar a falar, solidão, desemprego, mudança ou perda recente de trabalho, pobreza, extrema pobreza, inclusive, problemas escolares ou laborais, o tal do bullying, doença grave ou crônica, isso é muito comum nas pessoas que se suicidam em idade avançada, quando elas se descobrem com alguma doença incurável e que acham por bem abreviar o tempo que lhes resta. E claro, né, dependência de drogas e álcool. O estado de embriaguez é muito comum. Né? Como eu já falei, mais de 50% dessas pessoas sofriam de depressão. Mas a irmã Marina Fidelis nos diz com muita força, que é uma das mentoras desta casa, ela diz que o homem que por sua consciência crítica alcançou o domínio de sua mente, ele consegue compor no espírito pensamentos alentadores, construtivos, elevados, otimistas. Nós somos capazes de resolver qualquer problema que tenhamos nessa passagem pela Terra. Por mais complexo que nos pareça, por mais difícil e por mais falta de horizonte e de perspectiva que tenhamos no momento. Tenha calma. Nós somos capazes de resolver. A psicóloga e jornalista Camila Tuklinski, eu creio que é assim que fala esse nome, ela diz que o suicídio é um ato individual do ser humano, mas ela reconhece que nós não somos seres individuais, nós somos seres sociais. Por isso, isso implica no entendimento do indivíduo de uma forma biopsicossocial e que o isolamento
essa sensação de desintegração social e de não pertença tem um peso muito significativo na decisão suicida. Então veja que é toda uma sociedade que está envolvida. Essa não é uma questão só da família, essa não é uma questão só do indivíduo, é uma questão social. Todos nós temos um papel dentro disso. Porque é possível evitar. Sempre será possível evitar. Uma pessoa que já havia tentado suicídio, ela diz que uma das coisas, um dos segredos para não sucumbir é estar rodeada de gente que quer meu bem e que se importa. Isso é gente que me aceita como eu sou, do jeito que eu sou, que não quer me mudar, que não me julga, que não me critica, que me aceita e me ama, independente de quem eu seja, de como eu esteja. Cercar-se de amigos é importante, mas não esquecer que profissionais de saúde são essenciais ao primeiro sinal de um pensamento mais negativo. E esses profissionais de saúde, eles são treinados para isso. Amigos ajudam, trabalho ajuda, mas sair da própria dor é muito difícil. Por isso, participar de grupos, entender que você não é o único, que há outras pessoas na mesma situação. Formar grupos de apoio é muito importante. Entender que há uma saída quando se compartilham essas angústias. Podemos inserir na nossa rotina pequenas coisas, pequenos hábitos que vão nos ajudar muito, como exercícios físicos que vão liberar hormônios de satisfação, um animal de estimação com que você troque afeto, que você reconheça esse amor incondicional, uma alimentação que não lhe deixe faltar os minerais necessários que talvez te levassem a ter uma depressão. E especialmente, falar o que sente, não guardar isso. Falar de uma forma clara, se colocar, sem agressão, mas sem se reprimir. E o que fazer nesses casos? No Brasil há várias instituições de apoio, várias instituições que atendem de forma voluntária e gratuita e de forma sigilosa. Todos os dias da semana, o dia inteiro, por quaisquer canais que sejam. Nós temos, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o NPV, Núcleo de Prevenção à Violência, que funciona dentro das unidades básicas de saúde, pronto-socorro psiquiátrico, que alguns hospitais psiquiátricos mantêm, um mapa de saúde mental nesse site e vários outros grupos de assistência. Mas é importante que a gente esteja muito atento às pessoas ao nosso redor. E ao menor sinal que nós nos coloquemos de prontidão para conversar. Tá? Demonstrar esse cuidado, demonstrar esse apoio e nos direcionarmos até um profissional de saúde. Talvez essa pessoa, nesse momento, não esteja nem com forças para fazer isso. Não se ensina a nadar quem está afogando, mas você pode salvá-lo. Arthur Cândido fez a sua dissertação de mestrado na área de psicologia, se baseando nisso aqui, na percepção dos enlutados, os enlutados por suicídio. E ele encontrou nesse caminho
algumas coisas bastante complicadas até para ele dar seguimento a esse trabalho. Uma é que esse enlutado, ele está vivendo um sofrimento tão grande que ele não consegue falar sobre o assunto. Muitos permanecem por tempo bem superior ao de um enlutado por morte natural, no estado de negação. Eu quero apagar isso, fingir que não aconteceu. E essas pessoas, embora tenha se passado muito tempo, elas não estavam dispostas a falar sobre o assunto. Então, para ele, foi muito difícil achar essas pessoas. Quando uma pessoa comete o suicídio, 5 a 6 pessoas próximas a ela são extremamente afetadas. Não só família, tá? Podem ser amigos, podem ser colegas de trabalho, mas essas pessoas extremamente afetadas precisam também de muito apoio. Criou-se até um termo chamado pós-venção, que é todo que faz referência a todo o cuidado que se dá a esses enlutados, especificamente aos enlutados de suicídio, que vai prestar um cuidado emocional e prevenir possíveis problemas decorrentes disso aí. As famílias e grupos sociais problema foi o que Cândido mais encontrou nesse trabalho, que essa origem muitas vezes estava aí, em padrões disfuncionais de interação, como violência, depressão e alcoolismo. Mas não só na família, também num grupo de amigos, num grupo de conhecidos, algum grupo que estivesse muito próximo e que vivia toda essa problemática e que foi absorvida. Ele identificou também uma relação recursiva entre suicídio e padrões de relações familiares disfuncionais. O que é isso? O suicídio provoca uma desintegração na família. A desintegração na família provoca outros suicídios, outras tentativas. E isso, se isso não é cuidado, se isso não é tratado, isso vira um padrão dentro da família. E um outro dado muito importante é que algumas dessas pessoas que tentaram suicídio ou que se suicidaram, elas foram motivadas para infligir danos à vida de seus desafetos, para provocar culpa, remorso, suspeita e acusação naquele meio. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, trouxe isso no livro O Homem Integral. Ela disse: quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vive. Vejam a que ponto pode chegar um estado de falta de saúde mental não tratado ou incorretamente tratado. E que isso, como nós já falamos, é o resultado de uma emergência, de um conjunto de dificuldades e vulnerabilidades acumulado ao longo da vida. Esses enlutados, eles contam que depois do ocorrido, quando eles faziam uma retrospectiva, eles viam quantos sinais aquela pessoa deu. Quantas vezes aquilo apareceu e que ninguém leu. Ninguém deu a devida importância. Há um outro dado que diz que 1 em 5 pessoas que se suicidam passaram pelo posto de saúde pedindo ajuda.
esses enlutados também acham extremamente relevante que se chegue às causas e às motivações que levaram essa pessoa ao suicídio, porque o que fica é uma grande culpa e uma grande responsabilização. Autorresponsabilização, muitas vezes, ou apontamentos. Querem achar os culpados e os responsáveis. Então, se chegam-se às causas e às motivações, pelo menos aquelas causas e motivações que eu vou entender, que vão suprir a minha necessidade, sabe, já é o suficiente. Irmão Maguri traz isso de uma forma muito efetiva, que não se limita a pessoa apenas dizendo que ela tem que fazer isto ou aquilo, que nós a limitamos quando não mostramos o infinito de oportunidades que ela tem para alcançar. Portanto, não é um conselho. Quem somos nós para darmos conselho para o outro, da vida do outro, que tem uma história? Nós podemos, sim, mostrar para ele a sua força, mostrar que ele é capaz, entendê-lo da sua própria perspectiva, sem julgamento. Voltando a Camila, ela separou algumas frases que não devem ser ditas em hipótese alguma a quem te pede ajuda, mas sobretudo o que ela recomenda é que nós devemos sempre ouvir mais e falar menos. Quem te procura não quer um conselho, quem te procura quer apoio. Frases do tipo: sua vida é melhor do que a de muita gente. Isso é só uma comparação, sabe? Não chega a nada. Cada pessoa tem um modo de lidar com as suas questões da vida. Até um modo de enxergar a sua própria vida como boa ou ruim. E o que é o problema para mim, pode não ser um problema para o outro. Pense positivo. Eu estou num estado de negatividade tão grande que eu não sei nem o que é positivo. Não dá para enxergar isso. Ah, se você confiar em Deus, você cai na real. Quem confia em Deus, quem entende, quem está num estado de espiritualidade, que não que é essa nossa relação enquanto espírito, entende que não é o fim da vida corpórea que vai acabar com esse sofrimento. Portanto, essa pessoa não está em condições, não desta hora, de ouvir isso. Isso soa muito mais como um padrão, como um julgamento, como uma norma, do que, na verdade, com um sentido de esperança. Mas por que você está pensando em se matar? Nesse tom especulativo, quase exigente de uma explicação, no momento em que a pessoa não tem explicação nem para si mesmo, não vai levar a lugar nenhum. Prefira coisas do tipo: você gostaria de falar mais sobre isso? Lembrando, ouvir mais do que falar. Por que você vai se matar por causa dele ou dela? Não vale a pena. Não subestime o sofrimento dos outros. Ah, eu conheço muita gente que pensa em se matar também, mas não faz nada. É um mito. Quem quer se matar não avisa. É um mito. Cachorro que late não morde. Enquanto está latindo, não, né? O indivíduo em sofrimento, ele deixa muitos sinais, como os enlutados reconhecem isso. Que os sinais foram claros, que eles que não souberam, que as pessoas em volta que não souberam ler, mas os sinais foram colocados.
Ah, eu também já pensei em suicídio, mas eu sou uma pessoa forte e consegui superar. Eu sou forte, você é fraco. Quem pensa em suicídio tem a mente fraca. Tem mente fraca? Mente forte? Sabe? O que é isso, na verdade? Sabe? Isso é só um julgamento. Bem, eu não quero deixá-los em pensamento negativo. Muito pelo contrário. A minha intenção é mostrar isso. É nós entendermos o nosso papel dentro de cada um de nós, dentro do contexto social, do que nós podemos fazer. Por isso, eu termino com esse poema maravilhoso de Mário Quintana, O Laço e o Abraço, que ele diz: eu nunca tinha reparado como é curioso um laço, uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não embola, vira, revira, circula e pronto, tá dado o laço. É assim que é o abraço, coração com coração, tudo cercado de braço. E quando puxa uma ponta, o que é que acontece? Vai escorregando. Devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. E saem as duas partes, iguais meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Que possamos, nessa vida, criar mais laços, dar mais abraços e termos a sabedoria e termos a humildade de desfazermos os nós que muitas vezes foram criados por nós mesmos, para nós e para o outro. E que quando nós nos virmos nessa tempestade, que tenhamos a lembrança de chamar por Jesus. Jesus estava no barco, no mar da Galileia, com os apóstolos, e no meio daquela tempestade, eles tiveram medo e acordaram Jesus. Jesus se levantou e disse aos ventos e à tempestade que se acalmasse, e bradou com elas. E o mar se acalmou. Jesus reclama dos apóstolos que eram homens de pouca fé. Mas eles aprenderam com aquilo. Porque começaram a se perguntar: quem é esse homem que tem essa autoridade sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre os mares? Chamem pela autoridade de Jesus quando precisarem. Porque essas tempestades, elas não estão na nossa vida para nos destruir. Elas estão na nossa vida para nos fortalecer. Que tenhamos esse olhar para nós mesmos e para o outro. Vamos passar para um momento de paz. Muito obrigada.